que você disse, Luiz, que, olha, a gente não tem essa ressalva com o estatal de não investir, porque geralmente já tem um desconto no preço. E o Fábio comentou de Banco do Brasil, por exemplo, Sim. que é uma empresa realmente que ela é muito rentável, ela gera bastante resultado crescente, apesar do aumento de competição, paga bons dividendos e está num preço legal. Mas como é que vocês pensam nessa questão de governo? Porque o banco é uma empresa e, de repente, o governo pode tornar ela diferente. Igual a Petrobras. Subiu muito, pagou dividendo pra caramba. Sim. E agora, né, se eles simplesmente entrarem e mudarem a política de preços, é outra empresa. Todo o histórico que você tem pra trás fica invalidado. Porque era com a política de preço atrelada ao preço internacional. Se colocar um preço doméstico, já era. Até ouvi um trecho do podcast que vocês gravaram, né? Você e o seu pai com o Thiago, ele falando sobre Petrobras. Que, embora pague muito dividendos, ele falou, poxa, eu prefiro estar fora porque eu acho que tem um risco. Sim. Então como que vocês dosam isso de essa estatal aqui não vale a pena, essa daqui eu enxergo que ela é mais tranquila? Preço sempre vai pautar a nossa decisão, não tem jeito. Você comprar uma Petrobras no momento que tá todo mundo falando sobre ela e todo mundo sendo levado a comprá-la por conta exclusiva, eu não tenho dúvida, exclusivamente do dividendo, se torna extremamente arriscado, porque você não tem nenhuma certeza de que esse dividendo vai continuar nesse grau, é impossível, porque boa parte desse dividendo distribuído é também dos desinvestimentos, em algum momento isso vai cessar, então não é um dividendo operacional, vamos dizer assim. A gente sempre busca empresas que conseguem pagar dividendos perenes. Então, olhar o histórico, né, quando você olha para trás, isso te dá um embasamento muito forte de você escolher para onde você vai, né? E o banco, ele já tem esse DNA, diferentemente da Petrobras, sempre deu lucro, né? Foram poucos os trimestres na história em que deu prejuízo, não me lembro qual foi a última vez, talvez ciclo de 2008, naquela época. Mas é hoje uma empresa que evoluiu bastante em governança. Então, hoje, praticamente todos os VPs, né, as cabeças-chaves da diretoria, da alta administração, são de carreira do banco, né? Eles não são indicados pelo governo. Só ali algumas pessoas do conselho de administração, o presidente do banco, mas você tem uma fortaleza daquele nível para baixo que vai garantir a governança dessa empresa daqui em diante, né? Outro diferencial também, a gente tem a lei das estatais, né? A gente sabe que, infelizmente, para os nossos políticos, as leis estão aí para eles acharem uma brecha, não é? Mas eu não acredito que isso vai ser feito sem um grande alarde. Então, assim, vai ficar muito feio. A gente tem um componente extra dessa vez, que é a internet. O acesso à informação do povo tá aí, né? Todo mundo tem um celular na mão agora. Então, ele não vai, né? O próximo governo, não acredito que vai poder fazer o que quiser. Eu acho que a gente tem aí, pelo menos, metade do país muito vigilante e torcendo para que ele faça algo de errado para tirá-lo do poder, né? Então, acho que me baseio nessa esperança também de que a gente tem aí decisões não tão ruins quanto a gente está prevendo, né? E, de novo, basta o mercado prever que não vai ser tão ruim quanto aquilo que ele tinha visto para a Bolsa já dar uma aliviada, que estamos muito baratos, né? E as estatais não são diferentes, né? Então, a gente teve uma notícia agora essa semana super positiva da Copel, né? Então, as empresas estatais dos estados, boa parte dos estados ainda tem candidatos ali que são pró-mercado, né? O Paraná, um deles. Então, acho que tudo se resume ao preço e você conhecer, obviamente, a governança dessa empresa, né? A Petrobras é uma empresa que está muito no olho do furacão, né? E combustível é algo muito sensível no bolso do brasileiro. Também. Então, diferentemente do banco, em que, claro, você tem ali o cartão de crédito, você tem aquele componente social do agro, ele, querendo ou não, é mais distante do dia a dia do que uma Petrobras, em que você vai toda semana abastecer o seu carro. A começar pelo fato da Petrobras estar num setor cíclico, né? Que é o setor de commodity. Então, ela naturalmente já tem essa exposição maior à volatilidade, então isso é natural que aconteça. Agora, nós três aqui somos muito favoráveis a privatizações, né? Temos um viés liberal, Barsi a mesma coisa. E uma coisa muito interessante aconteceu no Brasil nos últimos anos, que a privatização, eu acho que ela deixou de ser tão demonizada. Já foi muito pior, né? Sim. Aquela história do petróleo é nosso, não sei o quê. Quando a Vale foi privatizada, foi um terror. A Uzi Minas, CSN, idem, a Telebrás, enfim. Nos últimos anos, o Brasil privatizou algumas empresas que foram, na minha visão, emblemáticas, assim. Eletrobras é uma delas, né? Cara, eu ia chegar lá, mas assim, começando pela BR Distribuidora, que é uma empresa gigantesca, a maior rede de postos do Brasil, com uma infraestrutura de escoamento de combustível gigante. Se falou na hora, mas ela
foi privatizada sem nenhuma greve, sem nenhuma paralisação. Eu nem sabia que tinha sido privatizada. Pois é. E foi um grande pedaço da Petrobras, que hoje é privado e não se fala mais nisso. Eletrobras, exatamente a mesma coisa. A gente tem memória curta, mas vocês lembram como estava no ano passado as discussões? Não, porque o TCU vai brecar, não sei o quê. O preço dela que nem um eletrocardiograma e a gente comprando. Chegamos a pagar R$28, R$27. Tal. Por quê? Saudades. Independente da Eletrobras ser privatizada ou não, ela era uma empresa que começou a ficar muito descontada, com alguma expectativa negativa, e com uma estrutura financeira muito melhor, uma saúde financeira, aliás, baixo endividamento, paga dividendo recorrente. Então, falamos, vamos comprar a Eletrobras, que se tudo der errado, a gente ainda está confortável com o preço que a gente está pagando e com a situação que vai ficar. Eletrobras foi privatizada. Não se fala mais nisso. Ninguém fala mais na Eletrobras. Não, porque o setor de energia... Sempre que não querem privatizar alguma coisa, falam que o setor é estratégico, né? Não, porque a Petrobras, o setor do petróleo é estratégico. Porque energia elétrica é estratégico coisa nenhuma. É estratégico para passar a mão e encher bolso de político. Então, o Estado empresário, ele é péssimo. E se a gente tiver mecanismos de regulação e de fiscalização adequados, a privatização é o caminho. E eu acho que, assim, ainda sou esperançoso que no futuro a gente possa ver, por exemplo, um Brasil, talvez, uma união sem um Banco do Brasil privado. Será que isso vai existir? Não é impossível, né? Uma Petrobras privada? Não sei. Mas, de novo, não é esse o principal motivo pelo qual a gente investe. Sem dúvida nenhuma. Seria um bônus isso. Seria um nice to have, né? Um upside que não tá na conta, mas se vier, será muito bem-vindo. O Barça fala uma coisa legal, que estatal não quebra, né? É um adicional, né? Depois de tudo tentaram, isso que a gente... né? E tentaram bem, né? Fazer isso acontecer. Mas é mais um adicional, né? Então não temos preconceito nenhum com o estatal. Se o preço estiver adequado, como a Lu falou, vixe, a gente vai lá e compra. Sobre isso de Eletrobras, a discussão ela ficou muito mais ali no final de investir o FGTS ou não. Sim, foi quando todo total. mundo fez vídeo, batia a visualização pra caramba, porque realmente a privatização ela ocorreu sem maiores problemas. E isso que você falou é interessante, como a janela, né, ficou adequada para isso. Tem um termo que o pessoal usa da janela de Overton, da aceitabilidade de um certo discurso. E lá atrás, você volta aí 15 anos, era impossível falar de privatização de Petrobras. Ninguém falava sobre isso. Hoje em dia, já tem político que toca nesse assunto e o pessoal para ouvir. Então, realmente, já há uma discussão. Houve um deslocamento, né, dessa janela para essa parte de privatização. E não sei se vai acontecer, acho que com algumas é muito mais difícil do que com outras. Né? Petrobras é um negócio que todo mundo vê como um símbolo nacional, né? Aquela foto lá do Getúlio Vargas com a mão com costuras de petróleo, depois o Lula, né? Com a mesma foto, um dedo a menos, mas mesma coisa. Então, tem coisas que são mais difíceis, outras que realmente já são mais aceitas. No caso de Eletrobras, qual foi o upside que vocês tiveram por conta da privatização? Porque é algo que não estava no radar, aliás, até estava no final, já né, se discutia, e acabou que foi muito bom para a empresa. Até Petrobras, que eu não acho que vai acontecer, pelo menos não agora, né? Quem sabe no futuro. Mas Petrobras, antes da eleição, chegou a bater seu maior valor de mercado, né? Em torno ali de uns 500 bilhões, mais ou menos. E mesmo assim estava ultra barata. Se você comparasse por métricas com empresas do mesmo segmento internacionais, né? Enquanto Petrobras era negociada 2 vezes o lucro, as outras era 10. Então Petrobras podia valer mais de R$1 trilhão reais no final das contas. E se fosse privatizada, isso iria acontecer. No caso de Eletrobras, como é que foi esse retorno? Cara, difícil metrificar isso, né? A gente nunca olha percentual, assim, até porque a gente não vendeu, né? Eu vendi um pouquinho. Você vendeu um pouquinho. Eu tô com ela na carteira até hoje, acredito que ainda tem um upside, porque a nova gestão que está vindo é competente, o Wilson Ferreira que vai tocar a empresa, na minha opinião, o melhor gestor do setor elétrico do Brasil. Mas assim, a gente compra muito mais olhando pro dividendo e o retorno que a gente vai ter em função do preço que a gente está pagando. A valorização é uma consequência. É claro que ela contribui muito, você estava falando da Itaúsa, por exemplo. Poxa, a Itaúsa pagou, ela estava pagando 10% ao ano, em função do preço que você pagou, 20% ao ano. Isso por si só já justificaria o teu investimento nela, né? 20% ao ano líquido de imposto, pô, fantástico. Como upside, ela ainda deu bonificações, ela valorizou, mas não sei quanto. Mas se ela não tivesse valorizado, você estaria recebendo o teu dividendo. E se ela tivesse caído, você estaria recebendo o teu dividendo para continuar comprando mais por um preço mais barato. Então, Eletrobras,
A privatização, ela veio aí, acho que como a cereja do bolo, vamos dizer, não fazia parte da estratégia, mas contribuiu para acelerar o retorno, eu diria. Né? Eu não imaginaria que ela fosse subir tanto, tão rápido. Você disse, Luiz, que, olha, a gente não tem essa ressalva com o estatal de não investir, porque geralmente já tem um desconto.